Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que parece coisa de ficção científica, mas é pura realidade. Como o Prêmio Nobel de Física de 2024 acabou indo para descobertas que são literalmente a base da inteligência artificial que usamos todos os dias. Vamos entender essa história de como a física ensinou as máquinas a pensar. E o prêmio não foi para uma pessoa só, não. Ele foi dividido entre duas mentes brilhantes. O físico americano John Hopfield e o cientista cognitivo e da computação Geoffrey Hinton. O trabalho deles, apesar de diferente, é como se fossem as duas metades da laranja que formam o alicerce da IA moderna. Olha, a citação oficial do prêmio já diz tudo, né? Eles criaram as ferramentas que permitem que as máquinas aprendam. E essa é a palavra-chave: aprender. Não é só sobre computar, seguir ordens, é sobre aprender de verdade. Mas aí fica a pergunta: como é que conceitos da física, que servem para descrever coisas como ímãs e o comportamento de gases, foram para dentro de algo que parece pensar? É uma jornada aí tanto, e bem fascinante. Para a gente entender o tamanho da genialidade dessa descoberta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A ideia de ter uma máquina que pensa é um sonho antigo, sabe? Só que por décadas, esse sonho batia de frente com um muro teórico que parecia impossível de derrubar. O que a gente tem aqui é a diferença crucial. A computação tradicional é como uma receita de bolo, segue ordens direitinho. Mas o aprendizado de máquina, ele encontra os padrões sozinho. Em vez de receber a receita, é como se a máquina provasse 1000 bolos diferentes e, a partir daí, aprendesse sozinha a fazer um bolo perfeito. No começo, lá pelos anos 40 e 50, a empolgação era enorme. Mas logo vieram os problemas. Um livro de 1969 jogou um balde de água fria em todo mundo, mostrando as limitações dessas primeiras redes. E aí o campo entrou no que ficou conhecido como o inverno da IA. O financiamento simplesmente secou, quase todo mundo pulou fora do barco. E é exatamente aí, no meio desse gelo todo, que a física entra em campo. Nos anos 80, bem no meio desse inverno, o físico John Hopfield teve uma ideia que mudou tudo. Ele queria criar uma memória associativa. A ideia é genial, porque a nossa memória funciona assim, né? Não é como um arquivo de computador que precisa do nome exato. Com a gente, um pedacinho de informação, um cheiro, um rosto, já consegue trazer de volta a lembrança inteira. Era isso que ele queria replicar. E aqui vem o pulo do gato. Hopfield se inspirou na física de materiais magnéticos e imaginou cada memória como se fosse o ponto mais baixo de um vale, numa espécie de paisagem de energia. A rede, por natureza, sempre buscaria o estado de menor energia possível, ou seja, ela sempre ia rolar para o fundo do vale mais próximo. E essa imagem mostra o resultado de um jeito fantástico. Você dá para a rede um padrão meio zoado, incompleto, tipo essa letra T toda distorcida à esquerda. A rede então começa a se ajustar, que é o mesmo que deixar uma bolinha rolar por essa paisagem de energia. Ela vai rolando, rolando, até parar no fundo do vale mais perto, que é a memória correta, limpinha. Ela se conserta sozinha. Então, a rede do Hopfield era incrível para lembrar, mas tinha um porém. Alguém precisava colocar as memórias lá dentro, manualmente. A máquina não aprendia sozinha. E é essa limitação que nos leva ao nosso segundo premiado, Geoffrey Hinton. A pergunta que o Hinton se fez foi a seguinte: ok, a rede consegue achar o fundo do vale, mas como é que a rede cria os próprios vales de memória? Como é que ela pode olhar para um monte de dados bagunçados e aprender, por conta própria, quais são os padrões que importam? E a resposta que ele encontrou foi a máquina de Boltzmann, um nome em homenagem ao físico Ludwig Boltzmann. Em vez de só guardar padrões que alguém colocou lá, essa rede foi feita para aprender a probabilidade de diferentes padrões acontecerem. Basicamente, ela conseguia descobrir a estrutura escondida nos dados, sozinha. E o segredo está nessa diferença que a gente vê aqui. Na rede de Hopfield, todos os neurônios são visíveis. O Hinton adicionou nós ocultos. Essas unidades extras permitem que a rede crie representações internas, mais abstratas. Ela não aprende só reconhecer a foto de um gato, mas ela aprende o conceito de o que faz um gato ser um gato. Beleza, agora vamos conectar os pontos e ver como essas ideias teóricas que nasceram lá nos anos 80 com base na física explodiram e criaram essa revolução de IA que a gente vive hoje. Só para ter uma noção da escala, a rede original do Hopfield, aquela do artigo de 1982, tinha apenas 30 nós. Isso mesmo, 30. Agora corta para hoje. Os grandes modelos de linguagem que movem ferramentas como o ChatGPT têm mais de 1 trilhão de parâmetros.
O salto é simplesmente astronômico. Tá, mas como foi que a gente deu esse salto gigantesco? Foram 3 ingredientes principais. Primeiro, claro, as ideias fundamentais de Hopfield e Hinton. Segundo, a internet, que nos deu uma quantidade absurda de dados para treinar essas redes. E terceiro, o poder de computação, que cresceu de forma exponencial para dar conta do recado. E o mais legal é que a história deu uma volta completa. A IA, que nasceu da física, agora está ajudando a própria física a avançar. Ela é usada para analisar dados do CERN e encontrar partículas novas, para limpar o sinal de ondas gravitacionais de buracos negros se chocando e até para projetar materiais que nunca existiram antes. Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos amarrar as pontas e relembrar os pontos principais dessa nossa conversa. No fim das contas, tudo se resume a 2 peças-chave. Hopfield deu à rede uma memória confiável, sabe, a capacidade de chegar a uma resposta certa. E o Hinton deu à rede a capacidade de aprender o que deveria ser lembrado, de encontrar os padrões por si mesma. Uma não funciona sem a outra. Uma memória sem aprendizado é inútil, fica vazia. E um aprendizado sem memória se perde, não retém nada. Juntos, esses conceitos nascidos da física formaram o motor que tirou a IA daquele inverno e a colocou no centro do nosso mundo. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? As leis da física nos deram máquinas que aprendem. Qual será o próximo grande mistério do universo que essas máquinas vão nos ajudar a desvendar? O que vai acontecer quando essas ferramentas, que nasceram da física, forem usadas para resolver os problemas mais difíceis da própria física? Fica aí a reflexão.